Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos ver comparação de números reais, dando continuidade ao estudo do conjunto dos números reais. E para a gente poder pensar em números reais, é claro, vamos pensar em números, porque nós vamos comparar, então nós vamos pensar em dois números, esses números pertencentes ao conjunto dos números reais. E, logicamente, para a gente comparar, hoje o número é menor ou igual ou maior. É assim que a gente analisa com sinais de igualdade ou desigualdade. E aqui no caso, se A é menor do que B, A igual a B ou A maior que B. Então, um exemplo. Eu tenho o número 5 quartos e 7 terços, dois números reais. E eu estou afirmando que o número 5 quartos é menor que o número 7 terços. Por quê? Porque 15 dozeavos é menor do que 28 dozeavos. Mas espera aí, como é que você chegou a essa conclusão? A ideia de comparação de números reais quando a gente envolve fração seria a mesma coisa que comparar números racionais. Quando os denominadores são diferentes, a gente coloca os denominadores com o mesmo número. De que forma? Fazendo o NMC entre 4 e 3. Então, entre 4 e 3, o NMC é 12. E aí a gente iguala os denominadores. E igualou os denominadores, o que a gente faz? Divide denominador por denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Por isso 15, porque 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 5, 15. O mesmo faz com a segunda fração. Feito isso, a gente começa a comparar os numeradores e a gente verifica que 15 é menor do que 28. Portanto, a fração 5 quartos é menor do que 7 terços. É exatamente assim que se resolve uma situação de comparação de números reais. Mas os números podem ser decimais. Se eles forem decimais, eu tenho duas coisas para analisar. Uma delas é a parte inteira e a outra é a parte decimal, ou seja, a parte que vem depois da vírgula. Então vamos comparar esses números 1,21 e 3,007. Na parte inteira eu já tenho dois números diferentes, então eu nem preciso me preocupar com a parte decimal. Basta eu verificar o que acontece entre 1 e 3. O 1 na reta numérica vem antes do 3. E se isso acontece, 1 é menor do que 3. Então, como 1 é menor do que 3, o número 1,21 é menor do que 3,007. A mesma coisa aqui, ó. 7 e 4, as partes inteiras já são diferentes. Como 7 é maior do que 4, então 7,3 é maior do que 4,99987. Então, olhando assim, né, a gente vê um número tão pequeno aqui e um número tão grande, uma quantidade de números grandes. Parece que esse seria o maior, mas não é. Então, prestar atenção à quantidade da parte inteira. Então, aqui de novo, ó, menos 1 com o menos 3. Na reta numérica, o menos 3 vem antes do menos 1. O menos 1 está mais perto do zero, portanto, ele é maior, porque o número negativo, quanto mais perto do zero, maior ele é. Então, se ele é maior, então menos 1,7 é maior do que menos 3,584. Uma outra forma é quando as partes inteiras já são iguais. Aí eu passo a pensar na parte decimal. Então aqui 1,13 e 1,37. Na parte decimal eu já tenho aqui que 1 é menor do que 3. Se ele é menor, então esse número 1,13 é menor do que 1,37. Tá? A explicação aqui, ó. A parte inteira conservou, a parte decimal sequente tem um número menor do que o outro, então menor. 2, ó, já são iguais, então parto para a parte decimal. Eu tenho 3 aqui e 2 aqui. O 3 é maior, portanto, maior do que 2,231. 5 já é igual. Aqui eu tenho 1 e aqui também tenho 1. Então, eu já pego a segunda parte, ou seja,
a casa das centenas. Então, tá aqui, ó, 1 e 3. Então, o 1 é menor do que o 3, portanto, este número 5,111 é menor do que 5,133. É simples assim. Então, primeiro analisa a parte inteira. Se a parte inteira for igual, passa para a parte decimal e analisa a parte decimal um a um no seu valor posicional. Feito isso, algumas observações temos a verificar. Primeiro, se A, que é um número real, for menor que B, que também é um número real, isso vai acontecer quando? Quando esse número A, pensando na reta numérica, for um número que vem antes de B. Então, ele vai estar à esquerda de B. Na segunda observação, nós temos lá, todos os reais negativos são menores do que zero. Então, imaginem uma reta, aqui está o zero, para cá nós temos os números negativos. Então, todos eles estão vindo antes de zero, logo todos eles são menores do que zero. Então, menos 1/3, por exemplo, é menor do que zero. Zero é menor que todos os números reais positivos. Então, imaginem o zero aqui, e os números positivos vêm depois do zero. Portanto, todos eles são maiores do que zero. Logo, o zero é menor do que qualquer real positivo. Então, se eu tiver lá zero comparado com 1/5, o zero é menor do que 1/5. E todo real negativo é menor do que o real positivo. Sim, pensando nessa ideia, ó, o real negativo vem antes do positivo, então ele é menor. Então, exemplo, menos 1/3 menor do que 1. Então, na hora de eu comparar, se eu já estou vendo que o número é negativo e outro é positivo, eu já sei que o negativo é menor do que o positivo. Bem simples assim, ok? O exercício é o seguinte, para quarta-feira a gente corrigir. Olha lá. Complete com os símbolos maior, menor ou igual, de modo a obter uma sentença verdadeira. Isso é importante, né? Dizer que a sentença tem que ser verdadeira. Se essa observação não tivesse aqui, eu poderia colocar qualquer símbolo e satisfazer porque ela vai ser verdadeira ou falsa. Mas eu quero que as sentenças tornem-se verdadeiras. Então os números são 2 e menos 3, menos 3 e menos 5, 3/5 e 7/5, menos 2/7 e menos 3/7, 0,75 e 0,77, menos 5 onzeavos, 8 onzeavos, 2,98 e 2,957, 0,71 e 71 sobre 99, menos 0,8333, menos 0,8341, menos 0,33 reticências e menos 1/3. São esses números para fazer a comparação. Na quarta-feira a gente irá corrigir. Hoje é o último dia do ano, quero deixar um grande abraço para vocês. Obrigada por acompanhar o canal durante todo esse período de 2023 e espero que vocês tenham muita alegria e muita paz para o ano 2024, com a realização de todos os sonhos de vocês. Obrigada e até quarta-feira.